Com a palavra com o processo 21.814. Obrigado, Excelência. Tratam agora os autos de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, então prefeito. Após a abertura deste processo, o mesmo apresentou uma prestação de contas, mas em 26 de junho de 2015, então não atendendo o prazo de 31 de março. Dos dados apresentados, ressalta-se que a receita arrecadada no exercício foi de 26 milhões de reais, receita corrente líquida 23.939, despesa total 27.939, só aplicou 18,64% no ensino, 74,17% do Fundeb no magistério, aqui sim, cumpriu o mandamento constitucional. Na saúde, 14,55%, não conseguiu atingir os 15%, repassou corretamente o valor ao Poder Legislativo. A análise da DAFA apontou, então, as suas incoerências na prestação de contas, que era a intempestividade, algumas falhas na apresentação da LDO, abertura de crédito suplementar sem indicação de recursos, mas, no entanto, no final se verificou que ele tinha receita. Resultado deficitário na execução orçamentária, exatamente porque ele arrecadou menos do que aquilo que estava autorizado a empenhar, mas isso não havia problema, porque ele tinha saldo. No início ele não conseguia comprovar o saldo, até por causa dessa intempestividade, não vinham os valores, e ele tinha uma despesa de pessoal em 57,18% da receita corrente líquida, portanto acima dos valores permitidos, tinha problema com o controle interno. Foi citado, então, o gestor e o contabilista, e eles pediram prazo. Não apresentaram nada, o doutor Parquet se pronunciou, mas aí foram feita a junção dos dois processos, do da tomada de contas com o da prestação de contas, e com isso houve uma nova reanálise, e alguns itens agora da gestão foram apresentados com base no processo de prestação de contas apresentado, agora conjuntamente. E aí se verificou alguns novos problemas, como, por exemplo, que as licitações no valor de R$ 2.111.007,66 haviam sido feitas sem licitação, que havia um pagamento de diárias, mas não havia apresentação da prestação de contas no valor de R$ 100.440, que havia um pagamento à Condiac sem prestação de contas no valor de 128 mil, porque juntava este valor com o de 27 mil, a AMEX, Associação dos Ministros Evangélicos de Chapuri. As obras não havia uma relação perfeita do que estava ali. O gestor foi citado e apresentou defesa novamente. E aí foi emitido, então, um relatório conclusivo, onde apenas o resultado deficitário da execução orçamentária foi mostrado, então, que havia saldo financeiro e que aquele valor inicialmente não comprovado de saldo de R$ 1.557.000 foi reduzido agora para R$ 337. As folhas 196 e 201, o gestor e o contabilista foram novamente citados para apresentar outra defesa contra estes atos de gestão, mas também aí agora não apresentaram mais nada. O doutor Parquet se manifestou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de prestação de contas intempestiva do prefeito de Chapuri, senhor Márcio Pereira Miranda, referente ao exercício de 2015, reunindo os aspectos de governo da unidade mediante a contabilização dos repasses feitos ao Poder Legislativo e de gestão. Citado responsável, diante das irregularidades listadas folhas 63 e 64, bem como o senhor Djalma Eduardo Cardoso, contador da unidade, nos termos dos apontamentos de folhas 62, não houve resposta. Depois do parecer de folha 71, foi apensado o processo número 21.832/2016-00, que trata de tomada de contas de gestão do referido prefeito do mesmo exercício para fim de julgamento conjunto, bem como acostada defesa e complementos, cuja análise sustentou a manutenção das seguintes irregularidades. Sobre as contas de governo, envio intempestivo da matéria, infringência do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1 da Resolução TCE número 83/2013, pela falta de inclusão no ELEGES da legislação exigida, inconsistência das informações sobre créditos adicionais,
artigo 43 da Lei 4.320/64, resultado deficitário na execução orçamentária, descumprimento da aplicação mínima de 15% de recursos próprios nas ações e serviços públicos de saúde, desatendimento da aplicação mínima de 25% de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, extrapolação do limite de 60% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal no município, excedimento do limite de 54% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal do Poder Executivo, não funcionamento do controle interno e infringências portarias número 702/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional e 53/2013 do Ministério da Saúde pela não divulgação de dados. Sobre as contas de gestão, indícios de infringências à Lei 755/2013, que fixou os subsídios dos secretários municipais, contratações sem licitação em nome do Fundo Municipal de Saúde, demonstrativo de concessão de diárias incompleto, realização de despesas supostamente sem finalidade pública ao CONDIAC e AMEX, e divergência no demonstrativo de obras contratadas. Citados novamente os implicados, especialmente para dizerem sobre os itens impugnados da gestão, não houve defesa. Isto posto, e considerando dispensável o retorno do feito à segunda inspetoria, por economia processual, visto que não houve acréscimos e se pode inferir sua conclusão, sugerimos a emissão de parecer prévio, recomendando o reconhecimento da irregularidade das contas de governo em apreço, diante das graves irregularidades evidenciadas e na forma da jurisprudência local, o julgamento das contas de gestão como irregulares, a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, mediante a imputação ao responsável do débito apurado e consectários legais, e ainda concordamos com a abertura de tomada de contas especial, conforme a regência legal, para aferição dos subsídios concedidos aos agentes políticos e destituídos de demonstração dos atos de nomeação e exoneração, além de verbas rescisórias de ocupantes de cargos cuja criação não restou comprovada, bem como para a verificação da existência ou não do cargo de subsecretário municipal e da legalidade da contratação da senhora Elisete do Nascimento Araújo. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha. Então, nas contas de governo houve intempestividade, houve problemas na apresentação da LDO, o modo de formatar as suplementações de créditos, não havia indicação de recursos correspondentes, mesmo havendo valor, houve uma pequena inconsistência no balanço financeiro, de R$ 337, a aplicação na saúde foi de apenas 14,55, educação 18,64, pessoal 57,18% da receita corrente líquida, falta de controle interno, não encaminhamento de todas as informações contábeis, fiscais e orçamentárias da saúde e educação para os sistemas e nas contas de gestão. Apesar da defesa ter adentrado no pagamento de subsídio dos secretários, entendeu a DAF que deveria ser feito um processo autônomo para verificação agora mais pontual com relação a esses R$ 44 mil ali aplicados. Foram feitas contratações no valor de R$ 2.111.007,66 sem prévia licitação. Havia inconsistência no demonstrativo de diárias pela ausência de prestação de contas R$ 100.440 e pagamento de despesas sem finalidade pública, 101 mil para o CONDIAC e 27 mil para a AMEX, Associação de Ministros Evangélicos Chapuri. E assim sendo, voto pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas do senhor Márcio Pereira Miranda, ex-prefeito do município de Chapuri, referentes ao exercício 2015, pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Chapuri para o seu julgamento, de acordo com o ordenamento constitucional, em face das falhas e irregularidades apontadas acima, em destaque pela emissão de acórdão pela condenação do senhor Márcio Pereira Miranda, a devolução aos cofres municipais da quantia de R$ 228.496,60, acrescida da multa de 10%, prevista no artigo 88 da Lei Complementar 38, em razão da transferência de recursos à CONDIAC sem prestação de contas de 27 mil à AMEX e ainda das diárias sem prestação de contas no valor de R$ 100.440. Pela imputação de multa no valor de R$ 14.280 ao senhor Márcio Pereira Miranda,
em face das falhas e irregularidades apontadas, que é educação, saúde, despesa acima do limite, licitações sem, contratos sem licitação, pelo desempenhamento e arquivamento do processo relativo à tomada de contas da Prefeitura, nos dois deve aparecer o acórdão, pela determinação ao atual gestor para recondução imediata aos valores da despesa do pessoal aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso ainda persistam, pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade do pagamento de subsídios dos agentes políticos e respectivos atos de nomeação, exoneração e pagamento de verbas rescisórias, bem como a verificação da existência de cargo de subsecretário e apuração da legalidade da contratação da senhora Elisete Nascimento Araújo. Exatamente o pedido feito pela DAF. Após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinéia Benício. Sim, eu vou votar com o conselheiro relator. O senhor presidente, só estava aqui solicitando a ele que no envio à Câmara seja observado, não é, o envio após esgotado o prazo recursal. Só o acréscimo no voto dele. Ele já cedeu. Com o relator. Isso é perfeito. Tá. Perfeito, excelência. Nós não temos escrito, mas a Secretaria das Sessões tem atentado. Então, Já apenas vamos dado o registrar. devido provimento do acréscimo, conselheiro. Já votei. Conselheira Ana Lu Maria. Com o relator, senhor. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator.